Vamos falar sobre dengue? O que é dengue? A dengue é uma doença viral, né? Ela é conhecida como arborvírus. O que significa isso? Significa que é um vírus que é passado para o humano através de um inseto. Esse inseto é um mosquito, né? Mais conhecido como Aedes aegypti. Existe outro mosquito também que pode passar dengue, que é o Aedes albopictus, só que a proporção é bem menor, né, do que ele pode passar. Então, o que acontece? Como começa? Primeiramente, né, esse mosquito, ele vai picar aí uma pessoa que esteja contaminada. E aí, quando esse vírus entra no corpo do mosquito, ele vai primeiramente para o intestino do mosquito. E aí lá ele vai começar a se replicar e depois ele vai para as glândulas salivares do mosquito, que aí é quando o mosquito vai picar outra pessoa e vai transmitir esse vírus para outra pessoa. Então, no nosso corpo, como é que acontece? Primeiro o vírus vai entrar em contato com a corrente sanguínea ali da pessoa e aí ele vai ser transferido para alguns órgãos, então principalmente para o fígado, né, para o baço e para os tecidos linfáticos. Nessa época aí que ele está indo para esses tecidos, né, para esses órgãos, ainda não tem nenhuma manifestação clínica, ou seja, ainda não tem nenhum sintoma nem nada. Então esse período é que a gente chama de período de incubação. Então a pessoa ainda não, se ela for picada por outro mosquito, ela não vai passar para outra pessoa e ela também não vai começar a sentir os sinais e sintomas dessa doença. Então esse período ele dura aí cerca de 4 a 10 dias. Depois disso ele volta para a corrente sanguínea e aí é que começa a dengue propriamente dita. Por quê? Porque aí é quando esse vírus volta para a corrente sanguínea, ele meio que avisa todo o corpo que ele tá lá. E quando ele avisa para o corpo que ele tá lá, começa a liberação das células de defesa. E aí começa então um quadro de inflamação. Então, quem causa inflamação são as células de defesa? Sim. Quando as células de defesa começam a se preparar aí para atacar alguma coisa, quando elas inculcam com alguma coisa, começa um quadro de inflamação. Então, a inflamação, ela vem seguida de sinais, que nós chamamos de os sinais flogísticos da inflamação, que são 5. Então, tem dor, rubor, edema, o calor e a perda de função. No caso específico da dengue, nós vamos ter aí manifestando 3 desses sintomas. Quais vão ser? A dor. Então a pessoa costuma sentir muita cefaleia, que é a dor de cabeça, sente muita dor pelo corpo, sente muita dor atrás dos olhos, que é o que a gente chama de uma dor retroorbital. Nós temos aí a presença de calor, mas como é que é? A pessoa vai ficar sentindo muito calor? Não, o corpo vai produzir calor. Então quando ele produz calor, ele aumenta a temperatura corporal. E quando a temperatura corporal passa ali de 37,5, a gente fala que a pessoa está com quadro de pirexia, ou seja, febre. Então pessoas com dengue tendem a ter febre. E nós temos o terceiro, que é o edema, né? Ou seja, o inchaço. Tem alguns outros sintomas que algumas pessoas sentem, né? Por exemplo, um quadro de diarreia, um vômito, náusea. O vômito e a náusea, eles vão acontecer por quê? Porque eles são sintomas de mal-estar geral. Então a pessoa fica com mal-estar geral, ela fica prostrada e isso tende a causar aí nela náusea e vômito. Agora, a diarreia, o que acontece? Quando tem inflamação, esse quadro de inflamação, algumas vezes, começa a mexer com a motilidade do intestino, principalmente do intestino grosso. E qual que é a função do intestino grosso? Depois que tem todo o processo de digestão, o intestino grosso, ele recebe o bolo fecal. E aí, a única função dele é o quê? Reabsorver água. Então, se tem problema na motilidade, ou seja, nos movimentos peristálticos daquele bolo fecal, se ele passar muito rápido, concorda que o intestino não consegue absorver água? Se ele não consegue absorver água, aquele bolo fecal vai ficar o quê? Aquoso. E aí, quando a pessoa tem essas fezes, né, aquosas, a gente fala que é um grau de diarreia. Então, a pessoa, além de ter as fezes pastosas, aquosas, a pessoa tem vários períodos de defecação. Agora, o edema. Não é que a dengue cause, né, um inchaço, não. É porque no momento ali que a pessoa está sendo acometida, né, com o vírus da dengue, acaba que esse vírus começa a soltar algumas substâncias que vão agredindo os vasos sanguíneos. E aí, quando atinge os vasos sanguíneos, a gente tem um extravasamento de líquido que está dentro do vaso sanguíneo para fora. E esse líquido é o que a gente chama de plasma. Então, o que é o plasma? É a parte líquida do sangue, né? Ele vai ser composto aí principalmente de água, mas ele tem também algumas outras substâncias. E ainda tem a multiplicação desse vírus dentro das células sanguíneas. Então essas células sanguíneas acabam levando o vírus lá para dentro da medula óssea. E qual que é a importância disso? Lá na medula óssea é onde tem a fabricação de alguns componentes que são muito importantes para o sangue, como por exemplo
as plaquetas. Então, o que são as plaquetas? Sabe quando a gente se corta, que faz aquela casquinha? Aquela casquinha é feita por plaqueta. Então, as plaquetas são importantes para parar o processo de sangramento. Então, quando atinge ali a medula óssea, nós temos um problema na hora de produzir essas plaquetas. E aí a gente chama esse quadro de trombocitopenia. Então a pessoa vai ficar com menos plaquetas. E essa agressão vai causar o quê? Uma lesão nos vasos sanguíneos. Então, quando tem lesão de vasos sanguíneos, além da gente ter o extravasamento aí de plasma, nós temos o quê? Sangramento. Mas quem é que vai fazer com que o sangramento pare? As plaquetas. Lembra que a gente falou que o vírus está lá na medula óssea atrapalhando a produção de plaquetas? Então, não tem como cessar esse sangramento. E aí, quando isso acontece, a gente chama de hemorragia. Nesse caso, uma dengue hemorrágica. Isso significa que toda dengue vai ser hemorrágica? Não. Mas que tem muita chance de virar hemorrágica, principalmente quanto mais grave for essa infecção pela dengue. Então, o que fazer? Primeiramente, suspeitou de caso de dengue, procure um pronto atendimento. Depois, a gente não falou que pode dar vômito, pode dar diarreia, a febre. Isso causa desidratação. Então você tem que manter o seu corpo hidratado. Então beber bastante líquido. Existem alguns medicamentos que têm que ser evitados, como por exemplo o AS. O que é o AS? Ácido acetil salicílico. Ele é usado ali como analgésico, né? Então ele é usado para dor, ele é usado como antipirético, então para melhorar a febre, mas ele é um anticoagulante, ou seja, ele é um antiagregante plaquetário. Então ele vai fazer com que as plaquetas não consigam se unir para formar aquela casquinha. Por quê? Existem pessoas que por N motivos acabam tendo essas plaquetas muito unidas, digamos. E quando elas ficam se unindo muito ali dentro do corpo, elas acabam criando casquinhas dentro do corpo, que é o que a gente chama de trombo. E esse trombo, se ele for em excesso, se ele for muito grandão, ele pode simplesmente interromper o fluxo de algum vaso sanguíneo, que é o que a gente vai chamar de trombose. Então algumas pessoas precisam tomar esse AS, mas ele é extremamente contraindicado em suspeita de dengue. Por quê? Se a pessoa já está com problema lá na fabricação das plaquetas, concorda comigo que se ela tiver qualquer tipo de sangramento já vai ser muito difícil de cessar, porque não tem plaqueta suficiente? Agora, imagina se isso já está acontecendo e a pessoa ainda toma um antiagregante plaquetário. Ou seja, as pouquíssimas plaquetas que tem não vão conseguir se juntar. Então o quadro de hemorragia vai piorar. Então é extremamente contraindicado o uso de AS em caso confirmado de dengue e em caso suspeito de dengue. E a dipirona? Lá em 2013, a Anvisa emitiu um alerta falando que era muito contraindicado usar a dipirona em caso de dengue, porque a dipirona pode causar um quadro que a gente chama de agranulocitose. O que é isso? É a diminuição da produção dos glóbulos brancos. E os glóbulos brancos são quem? As células de defesa. Então, mas as células de defesa causaram inflamação. Sim, elas causam inflamação, mas elas são células de defesa. Elas ajudam o nosso corpo a combater essas infecções. Então, se vai causar diminuição delas, né? Isso é raro? Gente, é raro. Mas existe esse alerta aí contraindicando o uso de dipirona. Se isso acontecer, né? Se acontecer essa diminuição dos glóbulos brancos, significa que o corpo vai ficar muito mais vulnerável a esse tipo de infecção. Porque não vai ter ninguém para combater, ninguém para ajudar a acabar com esse vírus. Então, de toda forma, o melhor tratamento vai ser aquele que o seu médico indicar. Então, suspeitou de dengue, procure um profissional da área, que ele vai te indicar o melhor tratamento, o que você pode, o que você não pode tomar e o que você deve fazer. Mas, gente, a gente tem que lembrar que é sempre melhor a gente prevenir do que remediar. Então vocês veem por aí que não falta campanha de conscientização de como prevenir a dengue. Então, leva a sério, gente. Nós estamos em um estado de alerta. O que não falta é informação por aí de como evitar. Então, por hoje a gente fica aqui. Beijo, gente. Até a próxima.